Boa tarde! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje o tema da nossa live da Ladies 40 mais é emagrecimento saudável, hein? Superação com emagrecimento. Vou convidar a Janes. A Janes, gente, tem mais de 50 anos e olha como não é desculpa, hein? Após os 50 anos, ela emagreceu mais de 50 quilos e ela vem para o programa contar pra gente dessa história de superação, dessa história, né, de crescimento e de emagrecimento. Vou chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Janes, você pode solicitar para participar. Deixa eu pensar como que faz aqui, gente. Aí embaixo, você nunca fez live? Então aí embaixo, olha, tem um íconezinho dos comentários, aí tem uma câmerazinha, tem um bonequinho com uma setinha do lado. Olha aí num desses dois se chegou o convite para você. E, gente, você que está aqui, que chegou na live, por favor, tem um aviãozinho aí, ó, no canto direito do nosso vídeo. Encaminha esse convite para outras pessoas estarem vindo aqui, chegando aqui na nossa live. Oi, Janice. E quem chegou, vai dizendo aqui boa tarde, boa noite para mim, para eu saber que o som tá bom, que vai dar tudo certo aqui na nossa live. Aí, chegou o convite dela. Pronto. Estou muito feliz, gente. Hoje é o episódio 2 do podcast. Tentei fazer no YouTube, mas eu não domino ainda a ferramenta. Então vai ficar para um outro momento. Vamos fazer a live aqui mesmo, tá? Eu aceitei. Por que que você não entrou? Tô tentando aceitar você aqui, Janes, e ele não tá deixando. Aí, agora vai. Tudo bem? Tudo Só? Viu só como que é? Mesmo eu com tanto, certo, tá perto e tá tudo certo, né, Janes? tudo certo, tá tudo ok. O importante é que vai dar certo. Já deu, né? Cadê? É Jani ou Janis? Que eu acho que eu tô te chamando errado. Jani, 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 com Y no final. tá certo. Gente, essa lindeza é a Jani. E ela veio, né? Tirar Convidei o óculos que tá dando reflexo. essa lindeza para participar da live, porque ela teve realmente uma grande conquista. Antes de eu começar a falar com a Jani, Jani, eu quero fazer de novo a introdução sobre o programa, qual é o objetivo. Vou falar isso toda semana para as pessoas gravarem, né, fixarem. Então, gente, o programa Ladies 40 Mais, ele nasceu no meu coração a partir de uma publicação que eu fiz onde eu conto toda a minha história de superação, que aos 38 eu me divorciei, depois, né, é, se vocês olharem lá no meu feed, é uma publicação fixada, tá? Onde eu conto toda a minha história, desde o meu divórcio, depois eu casei novamente, né? Exonerei, consegui uma nova profissão, enfim. Quem não me conhece, quem tá aqui pela Janes, depois vai lá no meu perfil, porque tem a minha história. E a partir dessa história, esse post, ele engajou demais. Muitas mulheres começaram a compartilhar comigo nos comentários as histórias de superação delas. E aí, Deus falou assim para mim, Carol, e se você fizesse um programa, né, no estilo podcast, no estilo de live mesmo, para conversar com essas mulheres que superaram a vida em várias áreas, né, em vários âmbitos, pode ser profissional, pessoal, enfim, para trazer inspiração, para trazer fé, para trazer coragem. Porque, gente, vocês viram, né, aquela reportagem das adolescentes falando que aquela senhora de 40 anos, ela devia estar aposentada. Meu Deus, né? Então eu falei, gente, a gente precisa ter um programa para animar essa mulherada,
Porque para mim, a sensação que eu tenho, Janes, é que a vida começou aos 40. Para mim começou aos 50. Não Na é verdade, mesmo? 51. É, Então, assim, por quê? Porque hoje eu me sinto mais madura, me sinto melhor comigo mesma. Acho que autoconhecimento traz isso, né? E aí, gente, exatamente. todas as podcasts, eu pretendo manter esse horário das segundas às 16 por conta da minha agenda, que também é bem cheio de atividades, né? E depois eu vou trazer esses podcasts gravados e vou deixar lá no YouTube. Até que eu aprenda a mexer naquele YouTube, porque hoje eu tentei e não deu certo. Então vamos começar, né? Olha só. Você é de onde, Jane? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há mais de 27 anos. Certo. E por que, assim, você aceitou o meu convite? O Então, que você pensou porque, nisso de aceitar esse convite? eu aceitei seu convite primeiro porque eu acho a minha história de superação muito bonita, Hum, muito forte, porque mulheres depois dos 50 acham que se anula, que não existe, que não pode mais. uhum. E E agora, com essa história daquelas meninas da faculdade, então eu achei que era a hora de mostrar, botar a cara no mundo e mostrar que é possível. Depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Depois de, é você Quando que faz. tá, né? Exatamente. Então, assim, foi isso. Eu digo, vou mostrar a minha história, uma história de superação. Não vou dizer que foi fácil, que foi do dia para a noite, Mas tipo, eu dormi gorda e acordei magra. Não, não foi assim. Teve todo um processo, mas que é muito gratificante, muito, muito, porque a gente revive, se redescobre e começa a inspirar outras pessoas, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que, nossa, Janil, eu não achei que era possível, porque primeiro quer saber qual remédio que eu tomei, uhum, se eu fiz bariátrica, se eu tomei injeção, uhum. nada, nada disso. Já fiz muitas loucuras há algum Mas não tempo. fez ainda, tá? Não conta. Não, Vamos tá, deixar vou contar. segredo para mais pro fim. Não conta, não. Não, não vou contar. Então, é isso mesmo, né? Eu acho que as pessoas olham também, eu costumo dizer, né? Elas olham. Eu falo, tem um ditado que fala assim: as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu dou, né? Então é bonitinho me ver aqui no Instagram trabalhando, né? Aí quem me conhece, tem pessoas que me conhecem, me acompanham bicho, de coisa de 10 anos. E de repente me vê aqui, não é que assim, é uma evolução próximo daquilo que eu era, né? Ainda tenho muito para melhorar, muito mesmo. Mas as pessoas olham de fora e falam: nossa, que fácil. Todos os processos, né? Não é fácil. Não é fácil se divorciar. Não é fácil escolher sair de um lugar que não faz bem nem para ninguém, né? Não é fácil eu decidir passar por um processo de emagrecimento, porque na verdade ninguém quer o processo. As pessoas querem só o Qual é o resultado. resultado? Exatamente. Ninguém quer, não é mesmo? Então conta aqui. Você, como que startou? Que foi o seu dia do chega? Eu digo que todo mundo tem um. Todo mundo tem o dia do chega, que o copo enche, a última gotinha cai e você fala, não dá mais. Chega. Chega, Então, chega. me conta quando foi esse momento aí da sua vida que você deu o dia do chega. Esse momento foi em janeiro, mais ou menos, acho que dia 20 de janeiro de 2020. Uhum, E aí eu falei, isso não é para mim, isso não é vida. uhum, Eu não mereço estar passando por isso. E uhum. foi quando eu comecei, eu resolvi realmente mudar tudo. Mas aconteceu algum evento específico que te deixou?
muito magoada ou não? Você acordou e falou, não dá mais. Não, já vinha acontecendo, porque é um processo longo. Eu estava obesa, o quê? 20 anos obesa. E esses 20 anos, sempre amanhã eu começo, né? Uhum. Sempre tinha o segunda-feira, toda segunda, e essa segunda não chegava. Ou quando chegava, não ia adiante. E eu sofri muito. Eu estava, minha pressão estava muito alta, eu estava tomando medicação. Pode já falando tudo? Pode? Então, eu estava vindo de um processo de, assim, a minha autoestima estava destruída. Eu cheguei a perder dente, eu não conseguia mais caminhar, não conseguia fazer nada, porque eu ficava muito cansada. A vida com o marido, assim, estava Íntima. difícil, porque tinha que ser tudo no escuro, então era bem complicado. E até as atividades simples, de um banho, de uma coisa, parece que o braço diminui, o bumbum cresce e fica tudo muito difícil. Uhum. Então, eu cheguei a pesar mais de 120 quilos. Uhum. Você tem Porque quanto? hoje eu me pesei, eu tô com 70, estava com 71. Estou com 71. E o que é que acontece? Então estava tudo muito difícil. Só um pouquinho. Estava tudo muito difícil. Eu me perdi onde estava que meu marido passou Não, assim, eu me perdi. Me chamou. isso que você está agora com 71. Perguntei Isso. só. Agora eu tô oscilando entre 68 e 71. Mas ainda não cheguei onde eu quero. Eu quero chegar em 64. Uhum. E assim, foi um processo muito, muito difícil. Muito difícil no início, porque eu já vinha de outras dietas malucas que eu tinha feito, aí emagrecia, engordava. E assim, eu fazia uma dieta, estava com 80 quilos, emagrecia, aí quando voltava, sempre vinha uns créditos, né? Vem a Aí mais. não é mais 80, aí já passou para 85, aí depois eu fiz outro, já passou para 90. E assim foi indo, até que em janeiro eu falei, chega, basta. Eu não mereci isso. Eu tinha cãibras quando eu ia tomar banho. Aqui estava cãibra de tão difícil que era. Uhum. Então eu digo, não, isso não é vida, eu não quero isso para mim. Chega, chega. Aí estava bem no início do Covid, que ainda não era pandemia e tal, mas uma das observações era a obesidade, né? E aí É. eu falei, gente, eu tenho 2 filhos, eu quero ver meus netos. Meu filho mais velho tem 34, a minha caçula vai fazer 22. Não, eu tenho 30 e acho que 37 anos de casada. Não, isso não é para mim, isso não é para mim. E meu marido sempre Uhum. gordo, porque hoje a gente ainda chama carinhosamente de gorda, né? Ele me chama de gordo e eu chamo ele de gordo, mas não tem problema nenhum. Agora não tem problema nenhum. É. Uhum. Mas assim, e em todas as vezes que eu tomei remédio, porque eu tomei remédio para emagrecer, ele foi contra, sempre foi contra. Teve até uma época que eu disse, eu vou fazer a cirurgia, porque eu não aguento mais. Ele falou, você tá louca, não vai fazer. E a gente brigou feio e eu resolvi não fazer. Mas eu tomei medicação, sim, tomei shake, fiz a dieta da lua, a dieta do ovo, a dieta disso, a dieta... tudo que for dieta que você me perguntar, eu sei. Uhum. Emagrece? Lógico que emagrece. Não vou dizer que não emagrece. Mas tem um efeito rebote. Porque se a mente não muda, não adianta, né? Isso Não para adianta. Isso para tudo. O corpo, ele vai mudar, mas é temporário. Porque depois que aquilo que te inibia o apetite, que te mantia falso, saciado, acaba, a tua mente volta a ser o que era antes. E aí já foi. Então volta tudo de novo. Então, Carol, foram 20 anos uhum. até que eu resolvi
fazer de forma correta, mas no início eu dei uma exageradinha, né? Fui meio radical, e aí eu falei, não adianta, porque eu já fiz isso. Então eu estou seguindo um caminho que eu quero mudar, mas eu estou indo para o caminho errado. Então calma lá. Aí refiz. Digo, não, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Aí, com muito exercício em casa, eu não vou para academia, eu faço exercício em casa. E assim, eu não sei exatamente com quantos quilos eu estava, mas eu sei que era acima de 120, porque a última vez que eu pesei, eu estava com 120 quilos. E eu só tinha 2 calças que cabiam em mim. E eu não comprava, eu digo, eu não compro. E chegou uma hora que as 2 calças que eu tinha não fechava mais. Não sei se você conhece, mas aqueles broches de fralda de bebê de antigamente, fralda de bebê de tecido que a gente colocava, eu tinha um grande para colocar aqui no botão para fechar a calça, porque já não fechava mais. Então, eu já tinha ultrapassado 120 quilos. Então, eu tenho fotos que eu não tenho pescoço. Isso aqui é um vão só. Então, eu digo, meu Deus, como que pode? Então, foi muito, muito difícil. E no início, só quem sabia era meu esposo, os filhos e a Cleo lá da galeria onde eu trabalho, que ela tem um café e eu todo dia comia alguma coisa lá, né? Eu falei, Cleo, agora eu vou dar um tempo, porque eu tô querendo eliminar peso e no máximo eu vou tomar teu cafezinho. Então eu vou dar um tempo nos salgados. E assim, foi interessante porque como eu era muito gorda, os outros perceberem, e também eu não tinha intenção de divulgar, era algo meu. Tanto é que a Jani Projeto Saúde, porque era o meu projeto, era um projeto solo. Então ninguém sabia. E todo dia, quando eu passava para abrir a loja, ela, tem uns quilinhos aí que já está sumindo. Mas só ela sabia, né? E assim, o que me deixou mais assim, eu digo nem chocada, mas como as pessoas elas são incrédulas com você mesmo, elas não acreditam no potencial que tem, é que quando começou a se perceber que tinha algo diferente em mim, as pessoas não associavam ao emagrecimento, porque como era muito gorda, algo diferente tinha ali, mas ainda não dava para ver que eu estava magra, porque um obeso para alguém perceber é 30, 40 quilos no mínimo, para se perceber de fato. Eu percebia, minha roupa estava folgada, mas eu continuei usando minhas roupas folgadas mesmo. Às vezes também as pessoas vêm falar, mas o que foi? Tá doente? Você tá ficando doente? Tá diferente, mas você tá doente? Exatamente. Aí falaram que eu estava diabética. Não, ela não está emagrecendo, está fazendo regime, não está fazendo nada, não. Ela está doente, ela está diabética. Eu sei que quando deu uns 6 meses, uma vizinha de loja chegou lá e falou, Jani, o que é que você está fazendo? E isso só foi percebido depois que meu marido falou, gorda, quer café? Aí ele falou, não, gorda não, ex-gorda. Aí a vizinha olhou e, agora eu entendi, ela tá magra. Aí foi quando a outra vizinha chegou e perguntou o que era que eu estava fazendo. Eu só estou fazendo uma reeducação alimentar, exercício em casa. Ela, nossa, e qual remédio você está tomando? Eu, nenhum. Qual médico que você foi? Eu, nenhum. Ah, não, você está fazendo por conta própria? Não, eu sou acadêmica de nutrição. Então, eu mesma elaborei. E aí ela falou uma coisa bem interessante, Carol, que aí ela disse, nossa, Jane, você é bem egoísta. Eu falei, e o egoísta? Como assim? Como que você faz um processo desse? Tá dando certo e você não divulga. Aí eu falei, eu não divulgo porque primeiro nas minhas redes sociais só tem coisa de trabalho, não tem nada meu, nada. Eu trabalhando e se for obrigada a pôr, também se não for eu não coloco. Mas aí quando eu cheguei em casa eu comentei com a minha filha, né, e meu marido. Eu disse, poxa, você devia pôr mesmo, que é interessante. Aí foi só depois de 6 meses que eu comecei a divulgar.
E aí foi bem bacana, porque nesse período, por mais que eu estivesse emagrecendo, era muito dolorido, Carol, porque a família toda estava com vida normal, porque eu Sim. quis assim, eu falei, ó, ninguém se priva por conta de mim. Eu quero que vocês continuem a vida normal, comendo a comida de vocês, porque eu tenho que me adaptar. E sou eu que estou fazendo, não é vocês. Então, Uhum. quem está passando pelo processo sou eu. Porque a gente tem o hábito de falar, eu vivo num ambiente absogênico, eu não posso fazer, porque todo mundo come muito, e meu marido faz Todas isso, meu filho. as muletas, né? Nas desculpas. Então, a gente tem sempre alguém para culpar. Sempre tem. E na área de emagrecimento, é em tudo, Jane. A pessoa fala o modo Exatamente. A de vida, gente, o sistema, a pessoa, o ex. Sempre é assim. exatamente. A gente tem sempre alguém para culpar pelo seu não feito. E foi quando eu falei vida normal para vocês, mas era sofrido para mim. Mas eu Com certeza. sabia onde eu queria chegar, então eu tinha que continuar. Eu acordei várias vezes de madrugada chorando para invadir a geladeira. E antes eu não tinha o conhecimento da terapia, então era muito difícil, muito difícil. Eu não conhecia hipnoterapia ainda. Mas eu ia para frente do espelho e já fazia terapia comigo sem saber que era uma terapia. E eu conversava muito comigo, eu dizia, nossa, onde você quer chegar? E o que você está fazendo com você? Você é louca, não pode ser assim, tal. Olha a tua saúde. E eu estava querendo emagrecer, Carol, para minha saúde, para poder curtir meus filhos, meu marido. É. E aí é quando eu falo também, ó, não adianta você emagrecer pelo outro, por algo, tem que ser por você, tem que estar aqui, ó. Se não tiver aqui, não adianta. E eu sofri muito nessa época, muito, muito mesmo. E foi quando eu sempre via a Raquel, né? Uhum. Mas eu passava só os stories dela e eu digo, isso não é para mim. Até que em algum momento ela falou alguma coisa que me chamou a atenção. Aí eu parei para ouvir. E comecei a ouvir, a ouvir, a ouvir. E aquilo que ela falava, olha que eu não fiz nem a terapia, mas só eu ouvir, eu digo, gente, isso funciona, isso funciona. E muita coisa que ela falava eu fui adaptando para mim, né? Uhum. Até que ela lançou alguns outros, eu não me lembro mais como é o nome, ela lançou e eu participei, o Reset Sua Mente. Uhum. Eu me apaixonei. Digo, gente, é isso que eu quero para mim. Uhum. E aí eu falei, um dia eu ainda vou fazer o curso de hipnoterapia. E ela brincou, a Raquel Pedrosa Uhum. brincou. E eu vou ser a tua. Agora fugiu a palavra que ela falou. Professora, A tua, tua monitora. Eu digo assim, vai ser. E foi. Aí o ano passado eu fiz o curso de. Tenho a minha formação em hipnoterapia. E assim, eu atendo todos os nichos, mas o meu foco é que eu estou me especializando emagrecimento. em emagrecimento saudável. Uhum. Então, assim, além do curso de nutrição que eu faço, eu já tenho uma graduação anterior, então eu tenho um monte de pós-graduação na área. Aí estou fazendo fitoterapia, é, nossa, Depois obesidade. de primeira formação, Jane. A minha primeira formação é gestão de recursos humanos. Aí depois você fez pós na área de nutrição? Aí eu estou fazendo nutrição, já estou no meu sexto semestre e estou fazendo pós na área de nutrição. Aí faço obesidade infantil, nutrição clínica e estética, fitoterapia. Eu até anotei aqui que são tantos que eu Gente, faço. vocês estão vendo como não há desculpa? Exatamente. Vou até colocar o óculos aqui, Carol, para você ver o monte que eu faço. Ó. Eu já fiz a pós-graduação em nutrição clínica e estética, nutrição com ênfase em obesidade infantil. Aí estou fazendo nutrição com ênfase em obesidade, fitoterapia aplicada na nutrição, porque eu não gosto de tomar
tomar remédio e eu gosto muito dessa coisa mais do natural. Então, como nutricionista também, eu vou poder prescrever o fitoterápico. Então, é bem interessante. Aí também faço nutrição e obesidade e mudança de hábitos, neuropsicologia eu também faço. Uhum. E tem mais um monte de curso de extensão, que é gastronomia, alimentação saudável. Nossa, e por aí vai. Veja, Aí tem você descobriu até uma nova profissão no processo. Foi isso, aí eu tenho quer dizer, aroma- aromaterapia que eu estou fazendo também. Aí tem yoga, autoconhecimento, cromoterapia. Nossa, é muita coisa que eu estou fazendo. E isso, as pessoas falam, como que você consegue? Eu digo, cara, quando a gente quer, a gente consegue. E detalhe, Carol, depois da minha eliminação de peso e da divulgação, que eu sempre colocava minhas comidas, aí surgiu um outro, como é que se fala? Um outro negócio para mim. Virei empreendedora na área da alimentação. Aí, Faço alimentação saudável. Aí tem as marmitas, meu marido que entrega. Aí tem a fit, a low carb, cetogênica, quando a personalizada. pessoa se abre, quando a pessoa se abre para a mudança, o primeiro passo na mudança é, eu digo, é a aceitação. Primeiro, Exatamente. é o mais difícil você aceitar que você precisa mudar. E muitas vezes a aceitação ela vem pela dor. Dificilmente a gente aceita algo pelo amor. Na maioria das vezes, o calo aperta, o bicho pega e a gente fala: caramba, eu preciso mudar essa história na minha vida. Não dá mais. E Exatamente. aí a E sede, detalhe, né, Jânia? A sede de mudança é tanta. A vontade de mudar, a vontade de crescer, ela é tanta que você se põe aberta e receptiva para o exatamente. universo começar a te mostrar o que você precisa fazer. Exatamente. É assim mesmo. E olha, tem muita coisa que eu passei na época que eu era obesa, que assim, que eu não comentava, mas Uhum. nunca ninguém nem abriu a boca para falar nesse assunto. Eu até comentei já no Instagram, eu estava no restaurante que eu e meu marido a gente sempre ia, e lá tem o espaço para cadeira para obeso e tal. Só que nesse dia estava ocupada Aham. e a gente sentou em outro lugar. Eu simplesmente quebrei a cadeira do restaurante. Ai, meu Deus. Olha, meu marido olhou para mim, eu olhei para meu marido, a gente levantou, o pessoal veio, eu não via mais nada. Você fala, não quero mais. Quero ir embora. Eu só saí. Isso poderia ter sido motivo para mim começar a eliminar peso. E muito pelo contrário, não foi. Afundou ainda mais, né? Eu cheguei em casa, no caminho primeiro ninguém abriu a boca, né? Meu marido falava nada. Chegou em casa, ele só fez dizer, você tá bem? Eu digo, tô, Me deixa e não quieto. fale mais nada. Aí fui na geladeira, peguei um pote de sorvete, sentei na frente da TV e devorei, Parece chorando, filme, né, Jane? Cena de filme. Total. chorando e devorando. Devorei todo aquele sorvete, chorando. Viu? Isso foi uma das coisas. Fora você entrar em loja, as Não achar pessoas te roupa, olharem, não achar roupa que te não serve, né? achar roupa, olhar com desdenho para você. Eu era bem fechada, sabe? Era séria, aquela carona gordona e ainda por cima séria. Para mim rir para você, você tinha que conversar comigo e aí eu era Uhum. legal, era simpático. Mas fora isso, eu passava, só dava bom dia, boa tarde, boa noite e não falava com mais ninguém. Não falava, era fechada. Chegava em casa e só saía de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não fazia mais nada. Uhum. Então foi uma época bem difícil. Teve a formatura da minha filha, eu não fui. Da minha nora eu não fui, meu filho eu não fui, casamento de uma grande amiga eu não fui. Uhum. Por quê? Porque nada eu gostava, nada ficava legal. O marido e os filhos sempre diziam, mãe, você tá linda, mãe, você tá linda. Mas para mim eu não estava me sentindo bem. Então eu deixei de fazer muita coisa, de ir para muito lugar por conta disso.
A minha obesidade me atrapalhou muito, sem contar que atrapalhou na saúde. Eu fui fazer uma entrevista de emprego e várias pessoas falaram para mim, você não vai conseguir. Ah, sim. Aí eu falei, por quê? Falham, né? Porque você está muito gorda. E eu ia trabalhar com vendas. Você está muito gorda. Ninguém vai contratar você que você não vai dar conta. Eu consegui, fiquei um ano, dei conta. Mas, assim, realmente começou a atrapalhar porque minha pressão subia e eu já não conseguia fazer muita coisa. Então, fui convidada a deixar a empresa. E também não me motivou a emagrecer, sabe? Mas aí teve, assim, alguns outros probleminhas que foram se juntando e eu digo, chega, agora já deu, basta, já não dá mais. Mas não foi fácil, Carol, não foi fácil. Muita gente me procurou, muita gente foi lá no meu comércio para ver se as fotos que eu colocava não era Fake. fake, não era editado. Tanto é que no meu Instagram eu não uso filtro, eu apareço até o brinco, são as minhas perfeitas imperfeições, porque isso aqui são as sequelas. E também tem a idade, eu estou fazendo 55 essa semana. Então, Olha só, Rosa, não adianta eu. antecipado. Obrigada. Não adianta eu chegar, mostrar um rostinho que quando você me ver lá fora vai ficar na dúvida, aquela é ela ou é outra pessoa. Então, eu não uso filtro. É de cara limpa, no máximo um batom, um olho pintado, também não uso muita maquiagem. O nordestino não gosta de maquiagem, pelo menos eu, né? Era acostumada a ter a cor do rosto do bronze, então nunca usei nem base, nada no rosto eu usava. E agora eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu fizer é sem filtro. É sem filtro. Se eu participar de algum outro e a pessoa quiser, olha, aqui só com filtro, beleza, é seu, você faz o que você quiser. Agora, no meu, é sem filtro, porque eu falo sempre, O meu como, também tá, ó, minhas ruguinhas aqui, ó. Carol, que eu posso te passar uma verdade e a minha verdade, se eu já Sim, começo com a mentira. sim. A maior mudança tem que vir da gente primeiro. Principalmente quem ajuda pessoas. Você Exatamente. só vai ter a verdadeira credibilidade se você viver o processo. E eu, Exatamente. eu também, tudo que eu passei, eu vivi a experiência. Então, quando as pessoas chegam para mim, é fácil porque eu já vesti aquele sapato. Eu sei como é. Eu sei o que aconteceu, Exatamente. né? A gente passou por aquela dor. E assim, eu já sou, eu já exerço a função de hipnoterapeuta, eu já atendo pessoas como hipnoterapeuta, atendo todas as fobias, mas o meu foco, a minha, como é que se diz, especialidade é no emagrecimento saudável, Uhum. em transtorno alimentar, e eu falo sempre, é possível, mas não adianta. Tanto é que nas minhas refeições, quando as pessoas pedem, Jani, faz uma dieta que eu quero emagrecer rápido. Eu digo, olha, eu tenho cetogênica, tenho low carb, mas eu não indico. Como que você vende e fala que não indica? Eu digo, olha, se você quer emagrecer e quer se manter magra, você tem que comer, evitando o desnecessário, mas sem restrição. Porque É, toda pra perder, restrição leva à compulsão. Não importa a restrição que seja, seja de compra, seja de excesso jogo. significa uma falta, né? Todo excesso simboliza uma falta, uma escassez. Exatamente, E exatamente, filho, né? A pessoa consegue passar um tempo. Eu também já fiz muitas dietas, muitas. Também tenho problemas com engordar, emagrecer, né? Isso acho que aflige quantas de nós, né? Muitas. exatamente. Mas eu sou em paz comigo. Eu estou em paz com o meu corpo. Acredito que não adianta também. Acho que tem que vir de dentro mesmo, né, Jane? Exatamente. É isso que eu digo, ó, quando a mente e o Tem que coração estar ali. estão juntos, o corpo te acompanha. Isso. Não adianta você fazer loucura. Eu tinha
como eu falei, eu também sempre vim, né, de uma estrutura corporal mais cheinha desde criança. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca fui muito afoita à atividade física. Nunca fui muito chegada, Eu não porque gosto. muito bullying na escola. Apesar de eu não ser muito gorda, eu era gordinha. E sempre fui muito tímida. Apesar de que vocês pensam que não, mas eu sou uma pessoa tímida. E na escola, se falassem qualquer coisa para mim, eu me fechava. Então, até o quarto ano assim, do fundamental, me lembro que eu não gostava de atividade em grupo, porque o professor falava alto, eu já achava que ele estava gritando comigo. Eu não gostava, eu não me sentia bem. Então, eu fazia dança. Né? Quando eu era criança menor, eu fiz muitas aulas de dança, fiz jazz. Aí depois, na adolescência, eu tive problemas também com relação à autoimagem, né? Então eu tive, como chama? Acho que é bulimia? Não, bulimia é que vomita, né? Bulimia é Anorexia, vomita, é. anorexia, eu não comia, porque eu queria aquela coisa da forma perfeita. Eu já era uma menina magra, não era uma menina gorda, né? Mas eu tinha aquela coisa que eu tinha que ser igual aquelas modelos da capa de revista. Que isso afeta muito a nossa mente. Principalmente, gente, rede social, pelo amor de Deus. Né? A gente, se começar a ver rede social, você vai chorar no quarto, porque você fala, pronto. Então, assim, eu sempre tive dificuldade de atividade física. Aí depois, agora, de adulta, eu ainda não vou dizer que eu gosto ainda, não ainda me encontrei, tá, gente? Mas eu comecei a fazer o quê? Comecei, falei assim, isso eu preciso fazer, por quê? Porque não tô nem pensando na beleza, tô pensando na saúde. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem mais de 70, minha mãe vai pra academia todo dia, gente, faz pilates, tá inteirona, inteiraça, tá linda. Eu falo, eu quero chegar igual a minha mãe, eu quero ser, né? Quero ficar como a minha mãe. Então, eu preciso começar a mudar essa relação com o exercício, com a atividade física. E aí eu tinha um problema, um bloqueio com a academia. Eu chegava na academia, eu queria me esconder. Eu ia para a esteira, eu ficava lá escondidinha no canto, não conseguia nem entrar mesmo. Aí eu comecei a fazer auto-hipnose para mentalização. E comecei a trabalhar a auto-hipnose, porque para ser, gente, para ter, você precisa ser. Então, para ter um corpo, Exatamente. primeiro precisa ser magra. Para ter dinheiro, você precisa primeiro ser rica. Para ter um relacionamento saudável, você primeiro precisa estar bem com você. Então, a auto-hipnose é uma das ferramentas, né, que nos ajuda a fazer essa reprogramação da mente. Primeiro, alinhar, porque isso, a auto-hipnose ajuda no alinhamento da mente com o corpo, que é o que a Jane falou. Então, aí agora eu fui para academia e consigo entrar. Pelo menos eu já estou indo, já fiz aula de ginástica localizada. Estou indo devagarzinho, no meu tempo, sem desespero. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá, gente? Mas é isso, isso. Primeiro a gente tem que se aceitar. E Isso. aí a gente vai a um processo, tudo é um processo, não adianta. Tanto é que eu tive uma cliente que falou, nossa, eu fiz uma dieta para viajar, eu viajei magrérrima, mas eu cheguei e engordei tudo de novo. Eu digo, porque você fez o regime Só para para viagem, não foi para você. Então, na medida que você fez a viagem, a sua mente já, beleza, já deu o que queria. Então, agora, vida que segue como era antes. Então, se você tivesse feito para você, porque eu quero estar bem, porque eu quero estar bonita, porque eu preciso estar bem comigo, com o meu corpo, eu quero me olhar no espelho, eu quero me achar linda, isso. aí você ia conseguir ficar magra e continuar magra, porque tem 3 anos que eu tô assim, 3 anos. Agora, em janeiro, eu fiz aniversário. 3 anos que eu consegui superar uma obesidade sem medicação, sem dieta maluca, sem loucura. Não vou dizer para você que é fácil, Carol, não. Mas se você encontra o caminho e segue, Sim. consegue. É, Agora, você precisa de uma autodisciplina, é o que eu falo. A gente tem que ter consciência, flexibilidade e equilíbrio. isso. Você tendo esses três,
você consegue. E eu acho também que tem que ter intenção. Por quê? Você precisa primeiro aceitar o seu lugar. Exato. Aceitou como... o segundo ponto é o que eu quero. As pessoas trabalham na mentalidade que elas não querem. Eu não quero engordar. Eu não quero fazer dívida. Eu não quero me relacionar com alguém abusivo. As pessoas ficam no não. Enquanto as pessoas estiverem no não, trabalhando o que não querem, elas nunca vão conseguir o que querem. Exatamente. O que você quer para o ano de 2023? O que você quer? Você quer emagrecer? Então anota. Tenha um objetivo, um foco. Então eu quero emagrecer, quero eliminar, sei lá, 10 quilos durante um ano. É uma meta boa, não é, Jenny? Eu comecei É possível. com metas pequenas. Eu comecei com metas pequenas. Porque Isso. não adianta você estabelecer algo muito grande, principalmente quando, no meu caso, era mais de 120, porque fica muito difícil, muito longo. Isso. Então, Mas você... eu comecei com de cinco em 5 quilos. É assim que Eu falei, minha meta. eu falei, eu vou fazer academia 2 vezes na semana. É a minha meta atual. E o que eu consegui fazer a mais é plus, né? Eu assino aquele queima diária e também às vezes faço aqui em casa. Quando não tá chovendo, eu vou caminhar, adoro caminhar. Então, assim, se você não coloca uma meta, você não sai do lugar. E se você foca, não quero engordar, eu não quero, aí você não vai. Você tem que saber o que você quer. Esse é um Saber o ponto. que quer. E mentalizar no que você quer. No que Isso. você quer. E outra coisa que as pessoas falam, eu preciso de uma motivação. Eu digo, ó, motivação é feita onda do mar, vai e vem. Você Exato. não vai acordar todo dia motivado. Então, o que você tem que ter é um propósito. Isso. Na medida que você tiver o propósito, se você acordar mal, você continua com o seu propósito. Se você acordar bem, seu propósito está ali. Então, é isso que você tem que ter. Propósito. Sem propósito, que tudo vai dar certo. Agora, é É. fácil? Não. A motivação que eu vejo nesse ponto de vista é o quê? É você ter o seu porquê. Então, assim, não adianta só, tá, eu quero emagrecer 10 quilos. Para quê? Para quê que você quer? Porque eu quero vestir uma roupa bonita, me sentir bem. É porque eu quero me olhar no espelho, nua, na frente do espelho, me achar linda e gostosa e maravilhosa. Porque eu quero fazer sexo com a luz, de luz, né? Com luz, tipo. Você tem que ter a sua motivação, sim. Nesse sentido, você tem que ter. Só que, igual ela falou, a motivação, ela é volátil. Qualquer Exatamente. acontecimento do seu dia, se alguém falar grosso com você, se você for assaltada na rua, se chegar um boleto inesperado, a motivação vai Vai embora. embora, Não vai é mesmo? embora. Dane-se, vou chutar o pau da barraca. E E aí é acaba e tudo. aí que difere a pessoa que tem resultado da que não tem. Exato. Tanto é, Carol, que o pessoal fala, Jane, eu vou comer pouquinho de segunda, a sábado e domingo, Vou... é livre. Eu digo, se você come o que é necessário, você come o que gosta, de forma consciente, você não precisa do domingo, Uhum, porque você come durante a semana. É lógico, tipo, eu comia uma pizza inteira. Então, aqui em casa, quando ia ter pizza, era duas. Uma era minha uhum, e a outra vocês dividem. Ontem mesmo, porque meu filho mora na Argentina, que ele faz medicina lá. É só eu, meu esposo e a nossa filha. Ela, pai, eu tô a fim de comer pizza. Mãe, eu digo, pode comprar. Eles compraram, eles comeram, eu vi eles comendo pizza, perguntei, é gostosa? Valeu a pena? Pronto. é, Mas por quê? Porque eu estou com a mente tranquila. sim. Então, agora, se fosse em outro momento, nossa, eu ia ter que ir para o quarto, eu ia ter que me trancar, Uhum, porque eu não ia querer sentir o cheiro, eu não queria poder ver, porque eu ia me dar vontade, eu não ia ter controle. uhum, Tanto é que uma das minhas falas
era: eu estou magra, mas esse corpo não me pertence. Eu sou uma falsa magra. Eu sou uma magra que ocupa o corpo de uma obesa. Então, eu tinha muito essa coisa. Até que na hipnoterapia, quando eu comentei isso com a Raquel, ela ficou me olhando, me olhou, e ouviu. Aí falou: não, tá tudo errado. Você conquistou esse corpo lhe pertence, esse corpo é seu. E quando você tem a mente no controle, tá É. feito. Então, o que a gente precisa ter é a mente no controle. Porque desde que veio a pandemia, a gente vive uma orgia gastronômica. Uhum. E aí se fala em compulsão alimentar, se fala em fome emocional, mas a gente está passando por uma, eu até brinquei hoje com minha filha, a gente está passando por uma compulsão alimentar virtual. Sim. Porque todo mundo está no bendito só passando. Ou é no TikTok, ou é no Instagram, E aí, quando ele é inteligente, você viu comida uma vez, ele taca comida para você. E aí você começa a ter a fome virtual. Sim. Porque você olha, você já saboreia, você degustou, você passa a querer. E aí você não quer, mas aí de tudo tu vê. Inconscientemente você está comendo. Exatamente. E aí você acaba, se você não tiver um controle, se você não tiver um controle emocional, você compra, porque está muito fácil, é só clicar. Você É. recebe, você nem vai sair. Então, o que Mas é que acontece? Você tem que ter o controle. Então, é isso que eu digo, quando a gente tem um controle da mente, Carol, pode vir o que vier. é É verdade. tipo você tá autoimune. Sim. Não importa. Essa é a Eu tô verdadeira autoimune. mudança em todos os níveis. Então, assim, primeiro precisa ver uma decisão. Resumindo, precisa ver uma decisão. É o dia do chega, é o dia que você fala: eu não suporto mais passar por isso. Não dá mais. Chega. Tá? Cheguei no meu limite. O que mais que eu quero passar? Qual é a maior desgraça que pode vir agora? Não dá mais. Então, o primeiro ponto é tomar a decisão. Não interessa qual o nível da sua vida, gente. Você está agora. Não interessa. Pode ser um problema financeiro. Pode ser o seu casamento que está lá no horrível. Tá? Pode ser o seu profissional. Precisa haver uma decisão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você aceitar que o seu processo é o seu, é único, é seu. Exatamente. E que vai doer. Porque ninguém quer passar pelo processo, ninguém quer emagrecer, ninguém quer sair de um divórcio com uma mão na frente e outra atrás, com dificuldade financeira, ninguém quer chorar de solidão. Ninguém quer passar pelo As processo. pessoas querem atalho. Exato. O Aí, atalho, porque o atalho é curto. isso. Mas o Então, assim, tá, resultado também. Mas o resultado também é curto. muitas vezes o bumbum aí na cadeira, estudar horas, né? Estudar horas, horas e horas de um determinado assunto, Exatamente. passar num concurso para você conseguir fazer uma nova profissão dar certo. É difícil, gente. Na nossa profissão, hipnoterapeuta, 3%, não sei se você sabe dessa taxa, das pessoas que fazem a formação permanecem como profissionais. Numa turma Não, de não tá. só 3 se tornam profissionais. O restante debanda, não dá conta de continuar. Porque não é fácil. Nada é fácil, né? Então, assim, precisa querer, precisa tomar a decisão, precisa aceitar que o processo não é fácil, seja qual for o seu processo. Terceiro ponto, tem que saber o que quer. Exatamente. Parar de falar o que não quer. Enquanto focar no que não quer, vai ter o que não quer. Porque Exatamente. a mente, ela é poderosa. Ela Poderosíssimo. Ela tanto te leva para o alto, como ela te leva para o fundo. então, tem que saber o que você quer.
Meu Primeiro, Deus. objetivo global. Depois que você tem o objetivo global, faça como a Jane falou. Fatia o seu objetivo. Vai ficar mais fácil Fica mais trabalhar. fácil. É assim, ó, quando você tem que subir aquela escada, tem umas escadas aí que, meu Deus, né? Quando você pensa em subir a escada, se você olhar para o topo da escada, você fala, nem vou, não vou, Ó, não. só que você falou em escada, eu lembrei, porque eu falei que eu não gosto de academia. Eu sou avessa à academia, eu faço em casa. E eu subo, não subo todo dia, mas quase todo dia eu moro no nono andar. Eu subo de escada. Meu Eu vou de escada. Porque eu digo, é uma maneira que eu já tenho de me exercitar Deus, subindo de escada. E tiro o salto, ponho o salto nos dedinhos aqui e vou subindo. Não me incomodo, porque assim, as pessoas elas se preocupam muito com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar. não. Enquanto você estiver pensando assim, vai ficar difícil. Então você tem que se preocupar com você. Como eu vou estar depois disso? O que isso vai trazer de bom para mim? Isso. Então, só vai funcionar se eu vou para uma academia. Não, não vai Não funcionar só pode. se for para uma academia. Você pode ir para a academia porque quer e por outros motivos. Quer aparecer, quer se mostrar, quer pôr roupa linda, quer isso, quer aquilo outro. Ou porque Mas se você quer resultado, se você quer resultado, tem outras formas. A única forma que não funciona é o atalho. não, em nada, né? Exatamente. Porque ó, o que a gente vê agora são os injetáveis, né? Uhum. Lá na barriguinha. Eu falo muito, né? Ninguém fala, são os efeitos colaterais. Sim, exatamente. Outro dia eu estava lá, a menina me chamou, uma conhecida, Jane, vem aqui no salão. A moça estava Vomitando. vomitando, gente. Eu digo, para que isso? Aí o que é que acontece? Você emagrece, sofre pra caramba, emagrece, mas logo que passar o efeito, Tem você engorda de novo. o Dudu ainda é muito mais, né? Vem o efeito rebote. E sem Exatamente. falar, esse tipo de coisa tem que ser muito bem orientado por médico. Tanto é que quando as pessoas me procuram, eu digo, ó, se você está procurando um milagre e quer dormir gordo e acordar magra, você está no lugar errado. Porque aqui eu te mostro a realidade. Você vai conseguir? Vai. Mas não é do dia para a noite. Uhum. Mas eu quero emagrecer. Eu brinco muito para comprar aquele biquíni. Porque eu quero usar aquele biquíni. Eu digo, beleza, essa é a sua motivação. Porque isso é motivação. Sim. E quando você passar na vitrine e o biquíni não tiver mais, tiver um que não te agrada, aí você vai dizer, eu não queria emagrecer mesmo, deixa. Exatamente. Então não adianta, cara. Você tem que emagrecer por você. Daí, quando você estiver magra, você vai usar o biquíni, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer o que você quiser. Mas isso, qualquer processo tem que ser pela gente, né? Qualquer. Qualquer. Não importa qual que seja. E assim, eu digo que eu fui muito feliz, muito feliz. E assim, esse processo de emagrecimento para mim só trouxe coisas boas. Eu conheci pessoas maravilhosas, inclusive você. Quer dizer, são coisas assim que vêm agregando, que vai me fazendo que o meu propósito continue. Eu já cheguei aonde eu queria. Não, eu não cheguei onde eu queria. Porque eu consegui e agora eu ajudo outras pessoas a conseguir. Então, isso é muito, muito bacana. E tem gente que fala que, acho que é ferreiro de casa, espeto de pau, né? Alguma coisa assim que eu não lembro. Mas, assim, o que me deixou muito feliz foi o meu filho mais velho. Uhum. Né? Ele mandou um vídeo para mim e para o pai, e eu me emocionei muito, porque ele sempre foi muito magro. E eu e o pai, gordo, assim, eu era magra e fiquei muito gorda depois da nossa filha nascer, a Janica, também leva meu nome. Uhum. E eu só engordei, né? Só que ele foi embora, e aí houve o processo de eu emagrecer, aí o marido também eliminou 27 quilos, e ele lá começou a engordar.
aí ele veio jogar pela faculdade aqui no interior e a gente foi vê-lo. E ele, poxa, mãe, a senhora tá magra, hein? Tá bonitona, hein? E agora como é que vai ser? Ele brinca, poxa, e a minha piada agora é comigo, porque ele chama a gente Pô, de gordo, né? Ele chama gordo, gordo e gorda. Não, não pode. Ele mandou um vídeo pra gente falando que, poxa, mãe, se a senhora e meu pai conseguiu, porque eu com 30 e poucos anos não vou conseguir. É a coisa mais linda, magro, bonito, se exibindo. Mas assim, não fez loucura, só voltou a fazer mais exercício, ele joga basquete e tal. E foi muito bonito, isso para mim, muito gratificante. A minha filha caçula, como eu estava no processo de autoestima baixa, então eu não ia no salão, eu não fazia cabelo, não fazia sobrancelha, passava, não fazia nada, nada. Hoje eu estou sem minhas unhas, mas assim, eu sempre estou com as unhas pintadas, bem. E assim, depois que eu mudei, eu não incentivei, mas automaticamente, como ela me vê, aí agora ela vai pro salão, hum, ela faz as unhas. o exemplo é tudo. Exatamente, eu digo, nossa, que bacana. É muito gostoso ver isso. Quer dizer, a autoestima dela também cresceu. Ela já é outra menina, é mais vaidosa, que não era. Ela estava ficando igual a mim, né? Quieta ali. E agora tudo mudou. É muito bacana isso. É muito, muito É bacana. assim, E assim, você falou Vânia, também de timidez. Eu falo muito, já deu para ah, perceber. não tem problema não. Mas eu tinha um problema seríssimo, Carol. Eu não conseguia falar na frente De da vídeo. tela. Não. Tanto é que o meu Instagram antigo, ele só tinha, quando eu comecei a postar, só tinha foto minha gorda, magra, comida, café da manhã, almoço e janta. Foto gorda. E aí eu fiz um processo de terapia e acabou. Em uma única sessão, Parou mesmo. acabou. Nada, agora mando ver. Não quero nem saber se você gosta, se não gosta. Eu gostei, tá ótimo. Ai, é muito bom isso. Muito É libertador. muito bom. E assim, tudo foi um processo que veio depois da eliminação de peso. Então, eu fiz grandes parcerias. Eu atendo num consultório todas as quintas. Tem uma amiga que ela tem um consultório, ela é psicóloga. E aí, toda quinta-feira eu atendo como hipnoterapeuta lá. Fiz a parceria com a Raquel Pedrosa, na clínica lá, eu também atendo lá. E assim, são só coisas boas que tá acontecendo comigo depois que eu eliminei peso. Então, eu só tenho a agradecer e ser feliz e ainda tenho muito a conquistar. Muito a A conquistar. vida só começou, né, Jani? Para mim, ela recomeçou aos 51, que foi com 50, eu estava prestes a fazer 52. Foi em janeiro e eu faço em abril, então estava pertinho de fazer 52 anos. Então, assim, é muito, muito gratificante tudo isso. É Sabe, gostoso da gente. quando a gente está no processo, as pessoas elas começam a olhar duvidando da nossa capacidade. Elas começam, elas não falam, você percebe no olhar, você percebe na fala, mas tudo bem. As pessoas sempre vão fazer isso e a gente não tem controle sobre isso, né? Isso é externo, fator externo, isso não nos controla. Mas a questão que eu queria falar é que quando você chega num certo momento, num certo nível, que aí você começa a apresentar resultados. Porque são os resultados que vão falar. Não vai ser sua boca, você não vai precisar falar nada, os seus resultados vão falar por você. Exatamente. Isso em qualquer área da sua vida. Na área da nutrição, do emagrecimento, na área profissional, tá? As pessoas vão começar a ver o seu crescimento. Aí você vai construindo sua autoridade para a família, porque Exatamente. geralmente, salvo engano, né? Mas a maioria das vezes a família é a primeira que não põe fé. Porque já está acostumado, já viu você bater cabeça, já viu você levantar e cair quantas vezes. Existe um padrão. Lá vem ela de novo. O que é que ela vai inventar agora? Então,
isso é natural. Não espere a aprovação das pessoas, não espere validação das pessoas para você mudar a sua vida. Enquanto você estiver esperando, você não vai mudar a sua vida. Não Sabe vai. quando que eu mudei? Quando eu aprendi a apertar aquele botãozinho. Sabe qual que é o botãozinho, né? O botãozinho do foda-se. Esse botãozinho, gente, desculpa falar, mas ele é libertador. Quando eu comecei a falar, todos pensam, o que eu preciso? O que eu vou fazer agora para mim, que é para mim, que é necessário? Aí as coisas começaram a fluir. Quando eu parei de me importar com a opinião dos outros, olha, Carol, mas eu queria te falar. Eu até deixava a pessoa falar. Até deixo falar. Pode falar. Mas dentro de mim está muito bem claro onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Porque eu sei, eu não me conformo. Exatamente. E a fé, Exatamente. eu acho que aí é o último ponto que eu quero trazer. Por que eu quis fazer esse programa? Porque eu já recebi muitas mensagens no direct. O que eu mais recebo no direct é mensagem de mulher vítima. Ah, porque ele. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu tô nesse não, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou dependente. Eu sei que é foda você ser dependente financeira de um marido abusivo. Só que você precisa começar a fazer algo para mudar isso. A não, Alguma coisa tem que ser a não feita. ser que você queira ficar nesse lugar para sempre, por exemplo. Aí você fica. Então, eu comecei a sentir no coração de trazer isso. Claro, teve aquela história da reportagem também, teve também, oh, Carlinha, linda, já já chega a mentoria. Mas assim, o que mais me colocou no coração de fazer esse programa é para mostrar que é possível, que com Deus tudo é possível, com Deus e com centramento, com autoconhecimento. A gente pode mudar. Gente, eu ainda tenho muito para melhorar, mas eu era uma bananona. Sabe a mulher banana? É eu. Sério, pode mudar nossa realidade. Mas Pode. primeiro é necessário mudar nossa mente e nosso coração. A mente Exatamente. estando alinhado, sua mente estando alinhada emocionalmente, seu coração estando alinhado com o Espírito Santo, com o Deus, com o seu emocional, você vai longe. Eu aposto que teve Deus aí nesse seu processo também. Com certeza. Com certeza. E assim, e é muito bonito isso, porque a fé move montanhas. Eu tenho muita fé, mas eu falo muito também, eu tenho muita fé em mim. Isso, E a fé em mim, eu tenho muita, mas muita mas fé em mim. dentro, né? Ele não é um ser diferente, ele está aqui dentro da gente. Exatamente, exatamente. Quando a gente tem fé, nossa, não tem nada que te segure. Você, é como tem uma frase que a Raquel falou outro dia, que é: você pode ter um arame farpado aqui no teu coração, a cerca que você consegue rebentar, Isso. não é? Porque quando a gente quer, tem fé, tem propósito, gente, você vai longe, vai longe. Não, não, não adianta, Carol, não adianta, porque tem que ter todo um processo de autoconhecimento, um processo de porquê, onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar, como eu quero estar lá, né? Tem todo esse processo, porque quando você faz só por fazer, fica muito vago e Sim, qualquer coisa ele desmonta. exatamente. Então tem que ter toda uma construção, tem que ter todo um querer, tem que ter todo um processo. E assim, metas, as metas devem ser pequenas. Então, como eu, que foi mais de 52 quilos. Então, as metas foram pequenas, Uhum, porque não são absurdas. uhum, Então, porque. E assim, tem um detalhe que eu também fiz comigo, eu não me pesava. Eu não me pesei quando eu comecei. A última vez que eu me pesei foi que eu estava com 120 quilos, eu sei, porque eu precisei me pesar para fazer o exame para sair da firma. Então, eu estava com 120 quilos. Depois disso, eu sei que eu engordei muito mais, porque a calça não fechava, eu tinha que usar o broche. Então,
eu ultrapassei os 120. Meu esposo disse que eu cheguei a quase 130. Tem umas fotos, pelo amor de Deus, que eu falo, cara, como pode? Como eu pude chegar, como eu pude deixar chegar nesse estágio. Mas, enfim, cheguei, consegui sair, mas o que eu quero deixar bem claro é que não adianta você procurar atalhos. O atalho ele vai resolver momentaneamente e depois tem um efeito rebote, é muito pior. Sim. Porque eu fiz esse atalho por 20 anos. Por 20 anos. E um dos piores que eu fiz foi a medicação. Quando eu cheguei a tomar a medicação, por mais que era manipulado, não sei o quê, mas é uma medicação, é uma droga. E eu fiquei 2 anos magra. Fiz, fui no médico, e o pior é que assim, você acostuma com aquilo, sabe? Aí fala, ah, não, mas se eu engordar, não tem problema. Eu vou lá e manipulo o outro. E aí você faz amizade, não precisa mais da receita, porque aquela receita antiga, dependendo de onde se vai, aquela receita antiga vai resolver, que é outro problema. Uhum. E aí você... Eu acho que eu tomei a medicação umas 3, 4 vezes. Eu ficava 2 anos magra, eu digo, vou lá na receitinha. Procurava a receitinha, fulana, tá, fazia. Quer dizer, isso é um perigo, gente. É um perigo. É muito grande. E outra coisa, não tem nada que te mantenha magra a vida toda, se não for pela mente. Porque Exatamente. com certeza, Carol, você já deve ter conhecido pessoas que fez bariátrica e voltou a engordar, porque eu conheço. Sim. Então, nada é um milagre. Em É um tudo isso processo. É um aí, processo. crescimento é muito importante, sabe? Só que eu trabalho com nicho de relacionamentos e assim, você não tem noção do quanto que uma mulher, ela tá, por exemplo, num processo de término. Ela vai e vem nesse relacionamento muitas vezes, porque ela termina no impulso. Ela não se prepara para sair daquela situação. Ela não se planeja para sair daquela situação. Aí, quando ela sai, a mente não suporta, a mente não aguenta. Não, Por isso que exige um planejamento mesmo, né? Um plano. E exatamente. eu acho que vigilância, se a gente puder falar assim, vigilância, né? A dependência emocional, no caso, exige vigilância. O emagrecimento exige vigilância. Se você está na área de um problema financeiro, exige vigilância, gente. A gente tem que vigiar e orar, não é? Não é bíblico? Exatamente. Ó, Vamos usar no meu nicho, eu falo o seguinte: é preciso ter um controle mental, espiritual e nutricional. Então, precisa tá alinhado isso aí, porque se não tiver alinhado, Carol, não vai. Não vai, porque eu já tive pessoas que me procurou. Ah, Jane, eu quero só a implantação do balão intragástrico hipnótico. Eu digo, por quê? Não, porque eu preciso emagrecer rápido. Eu digo, olha, vai ser um processo feito os outros que você fez. Ele vai dar resultado, mas vai voltar. mas vai voltar. É isso que você quer? Porque eu não quero isso. Eu não quero. E Então não mesmo, funciona. mesmo se você faz a hipno, em qualquer coisa, se você faz a hipno, não é um milagre. Não é um milagre, gente. Não é milagre, não. Se fosse milagre, a gente estava milionária, né, Jami? É um processo. Tudo é um processo. Tem começo, meio e, no nosso caso, não vai ter fim. Porque é um processo bom, é um processo que a gente ajuda outras pessoas. A hipnoterapia é isso, porque eu digo sempre, um dia eu fui acolhida. Eu fui acolhida. E assim, fui acolhida por ela, pegou na minha mão e não larga a minha mão e nem eu largo a mão dela. Então, é o mínimo que eu posso fazer é acolher. Uhum. Então, é todo um processo. E a gente tem que também gostar de fazer isso. Sim. Tem que gostar do que faz.
Porque às vezes parece estimulante. Ah, não sei se eu quero, não sei se é isso. Mas quando você vê a coisa de um ângulo maior, é muito prazeroso. É prazeroso porque, tipo, eu passei por isso, eu sei como que é, eu consegui, eu sou a prova viva que é possível. E aí é prazeroso, pelo outro lado, que você vê que o outro teve resultado. Sim, é muito. É muito bacana, é muito bacana. Falando da hipnoterapia no todo, eu atendi a semana passada mãe e filha. E foi assim, foi uma consulta, porque a minha consulta é uma consulta terapêutica, né? No final eu já faço tipo um auto-hipnose e tal. E com a consulta, a mãe mandou as mensagens para mim no outro dia, assim, que a filha parecia outra pessoa. Uhum. E a menina ainda não tinha decidido o que queria fazer, continuar com a terapia, né? Mas aí chegou para a mãe e falou: quando que vai ser a minha próxima? Ai, que gracinha, que bom. Eu digo, isso é muito gratificante, mas muito gratificante mesmo, porque não era um caso de obesidade, não, mas assim, é um caso onde eu acolhi. Sim, é muito. Então, isso é muito bonito, muito bonito. Então, assim, eu estou muito, muito feliz com essa minha profissão e eu quero fazer dessa minha profissão a única. Eu quero viver exclusivamente da hipnoterapia, porque é muito bonito, é muito, muito bonito. E eu passei pelo processo, então eu sei o quanto é bonito, o quanto é gratificante, o quanto é gostoso você estar ali, ajudar a ser ajudado, ganhar por isso, porque não é vergonhoso Sim, falar que você ganha por isso. nem um pouco. Então, assim, nem um pouco, muito pelo contrário, eu valorizo o meu trabalho, eu sou valorizada pelo meu trabalho, e é muito, muito bacana. Eu sou muito, muito feliz por isso. E assim, sou muito grata por tudo. E eu falo sempre, nossa, se eu soubesse em algum momento que essa minha eliminação de peso ia trazer tanta coisa boa, eu teria feito antes. Ah, com certeza. Mas tudo tem seu tempo. No tempo, Tudo tem seu tempo. Talvez, assim, como eu fiz as outras vezes, talvez não tivesse o resultado que está tendo agora, talvez, né? Então, vamos curtir o momento, viver o momento, e é isso. É ser feliz e, assim, voltando para a eliminação de peso, esquecer dieta restritiva, porque não funciona, não funciona. Ela até vai funcionar, mas por um período curto, porque depois você vai voltar com tudo o que era. agora sim, para a gente já pensar em encerrar, porque já é quase 1h30 de live. 1h15. Nossa, Então, assim, ó, eu falo, hein? em uma frase, a pessoa está precisando de um empurrão na vida. Fala para essa pessoa o que, que ela precisa. Fala uma frase, uma palavra, o que você quiser. Olha, quando você precisa de um empurrão, quando você precisa se renovar, se reconectar, você só precisa de duas coisas: mente e coração. Quando esses dois estiverem juntos, nada vai fazer você mudar. Nada vai fazer você voltar atrás. Porque esses dois alinhados, gente, você vai longe. Então, junte sua mente e seu coração para você ser feliz. E só assim você realmente consegue. Gente, eu vou deixar a live, o podcast lá no YouTube. Então, se você não segue meu canal, entra no link da bio, aperta lá o YouTube, se inscreve no canal. Mais tarde eu vou editar o vídeo e vou colocar o vídeo lá. A Jani vai me passar as informações dela, conta, número de celular, tudo bonitinho. Vou deixar na descrição do vídeo para você assistir. E se quiser entrar em contato com ela, vai estar lá as informações também, porque o meu objetivo aqui, gente, nesse programa é compartilhar, certo? Então, Jani, eu quero te agradecer pela sua história, parabéns por isso, tá? Esse grande feito.
É maravilhoso ver mulheres se transformando, mulheres se superando, mulheres buscando uma nova versão, né? Iniciando um novo ciclo de vida, porque não tem tempo, gente, não existe tempo. A Não limitação existe. está na nossa mente, a limitação está na nossa mente. Eu Tá? acredito muito. Então, todos os dias é tempo, né? Todo dia, quando você acorda, você dá um reset e fala: vou começar meu novo dia. Que o passado sirva só para aprendizado. Só... Exatamente. E agradecer pelo privilégio de todo dia poder abrir os olhos, que esse é o maior presente que a gente pode ter. E Então, ter propósito na vida, seja em que posição você esteja, tem que ter propósito. isso. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Jani. Muito Eu prazer que em agradeço, ter Carol. proximamente. E é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, estamos aqui. Caso contrário, eu já vou encerrar. Certinho, então. Obrigada, Carol. Tudo de bom para você. Foi um prazer. Que seja várias que venham por aí. Obrigada. Segunda que vem já tem uma que se superou também por conta dos estudos. Vai ser a próxima. Uma Que história bom. muito interessante. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Carol. Tchau.